Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, onde eu consagrei esse canal ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus Criador do céu e da terra, que vocês já sabem, onde eu compartilho aqui momentos do meu trabalho, daquilo que eu faço de profissão e de amor, aquilo que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, pessoal? Então assim, eu gosto de fazer as coisas que me fazem bem, aquilo que me alimenta bem, aquilo que, como eu havia falado para vocês já, vocês já sabem de muitos testemunhos meus que eu deixei aqui para vocês, e falando dessa palavra de Deus, e Deus ao longo dessa semana teve falando comigo de uma forma que eu trouxesse hoje para vocês mais uma palavra que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar inúmeras vezes por alguém, por alguma pessoa que usou dessa passagem bíblica. Ela está lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, e diz assim, revesti-vos da armadura de Deus, Então assim, quem já não ouviu falar, se reveste das armaduras de Deus para você enfrentar esse Deus do século de agora, a nossa vida carnal aí no mundo afora. Então, pessoal, eu vou iniciar com essa passagem para relembrar vocês, muitos de vocês eu acredito que já ouviram essa palavra, e depois eu vou explicar aquilo que eu interpreto, trazendo para o nosso momento carnal, do que a palavra de Deus vem trazer para alimentar a gente. E diz assim, pessoal, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou rebaixado em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Quem já ouviu falar dessa passagem bíblica, pessoal? E traz para nossas vidas de uma forma assim, revesti-vos de todas as armaduras, de tudo aquilo que Deus tem nos dado, através das bocas dos profetas, das pessoas que estão trazendo o verdadeiro evangelho da paz, como diz aqui, E o que eu quero falar para vocês, pessoal? A hora que ele traz para a nossa vida aqui, dizendo que nós temos que lutar não contra a carne, mas sim contra os principados e as potestades que habitam, espirituais, malignos que estão no meio de nós, pessoal. Eu quero dizer para vocês que é o nosso convívio aqui, é o nosso convívio com as pessoas, porque às vezes você se depara com uma das pessoas à sua volta, em algum momento, que aquela pessoa está desejando algo de mal, está tramando algo de mal contra você, e você não entende, você diz, poxa, mas como que eu
posso enfrentar essa pessoa. E às vezes a gente quer, pela nossa carne, pela nossa força, a gente quer pegar e revidar contra essa pessoa. Nós queremos, resolver isso de alguma maneira agressiva, de uma maneira carnal, vamos dizer assim. Mas aqui o Senhor diz que nós devemos agir pela nossa fé. Nós devemos agir pelos princípios da verdade, pelo amor, pela paz. E dessa forma, só tem uma luta, pessoal: oração. Joelho no chão e oração. Face prostrada a Deus, o nosso Deus vivo, aquele que ressuscitou verdadeiramente no madeiro, aquele que se deu por nós para que nós tivéssemos a nossa vida aqui de volta, o nosso livre arbítrio agora para escolher os nossos caminhos e as nossas condutas. E muitas das vezes, pessoal, que nós nos colocamos diante desse Deus, dessa verdade, para viver as coisas com Deus, não pensem, pessoal, que nós vamos viver as coisas a mil maravilha, tá? Eu quero dizer para vocês, não, porque o inimigo vai se levantar e vai usar de inúmeras pessoas para tentar contra você, para se levantar contra você. Então, nós devemos nos colocar diante de Deus, porque quando nós convertemos a nossa vida, os nossos princípios para a justiça, para se afastar dos pecados, para viver numa comunhão com o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus que não está aqui nesse século aqui agora te prometendo riqueza, te prometendo fortunas, te prometendo carros, te prometendo mansões, te prometendo toda aquela coisa ambiciosa que a sua carne quer se alimentar. Não, o nosso Deus, Ele prometeu o mais importante, a vida eterna, assim como eu já falei em outro vídeo, né? Se você procurar aqui no nosso canal, você já vai ver outra passagem bíblica onde a gente é avisado, o que você quer agora nesse mundo aqui? Para onde você quer ir? Para que lado você vai? Não é assim? E muitas vezes, pessoal, nós nos deparamos com problemas carnais aqui, que nós devemos revestir das armaduras de Deus, assim como Ele nos pede, em oração, em humildade e em paz. Ele não pede para que a gente entre em conflito e com guerra. Não, muitas vezes, sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que abaixar nossa cabeça e orando, dizer a Deus: Senhor, está nas suas mãos o comando desta maldade, mas eu não vou levar, não vou devolver o mal, assim como tem aquela passagem bíblica que Jesus disse: se alguém te bater numa face, dê a outra. Mas quem de nós vai conseguir fazer isso? Nós somos de carne. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para essa passagem bíblica, que o Senhor não está pedindo para lutar com a carne, porque aqui Ele diz aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele não pede para a gente lutar com a nossa carne, porque essa luta é espiritual. Eu mesmo, pessoal, eu já me deparei com situação de pessoas familiares que me desejaram mal. Imagina, a própria minha mãe, eu vou deixar como testemunho para vocês, uma vez a minha mãe, da onde foi o ventre que me gerou, a minha mãe já me desejou mal. Imagina se eu pegasse e me voltasse contra a minha mãe por conta disso. Mas sabe o que ela fez? Ela fez com que eu me aproximasse mais de Deus, para pedir para Deus que me ajudasse a perdoar ela e enfrentar, porque eu fiquei mal, eu me afastei dela, eu fiquei longe dela por um bom tempo. E eu pedi para que Deus viesse me ajudar, que viesse me alimentar, para que eu pudesse entender aquilo que eu estava passando. E aí, quando eu me deparei com essa palavra de Deus, eu entendi que não era ela ali, naquele momento, mas era o inimigo usando dela para poder me afrontar, para poder ir contra a minha vida. Então, isso eu enfrentei da minha própria mãe, que eu estou dizendo, a minha mãe que é de carne,
mas dentro dela, atrás dela, tinha lá um espírito imundo usando dela para que ela proferisse contra a própria vida minha e dos meus filhos, dos seus netos. Então a gente vê que a conduta não era dela. A conduta era de alguém que estava ali dentro dela para fazer esse mal. E assim, pessoal, é aí fora, porque as pessoas vivem nas cachaças, as pessoas vivem aí em festanças. E o que tem dentro dessas pessoas, pessoal? O que tem dentro dessas pessoas? Tem espíritos imundos que vão ser usados. Por que você acha que um filho drogado, ele se volta contra um pai, ou um pai, e assim por diante, um amigo contra o outro amigo, vamos dizer, os caras ali são amigos, estão tomando numa mesa, cerveja, e ali eles estão em comunhão, e de repente um vai, se levanta, um enfia a faca no outro, mata o outro, e aí? Por quê? Porque ali dentro não habita o templo do Espírito Santo, porque o templo do Espírito Santo, ele é paz, ele é amor, ele é os princípios que Jesus nos ensinou, lá na cruz, morrendo por nós. Imagina só, pessoal, imagina se nós estamos preparados para viver o que Jesus viveu por nós. Não existe uma outra pessoa que pudesse fazer isso. Por isso que o Senhor teve que instituir que Ele viesse para a terra, para que sim tivesse um homem aqui santificado, para poder levar os pecados do mundo, porque nós pecamos desde que acordamos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós devemos lutar contra esse pecado, lutar contra toda essa maldade e entender que não é com a força humana, com a força carnal, que vamos resolver, trazendo ato de violência com mais violência. Não, Ele pede para que a gente ore, para que a gente se vista das armaduras de Deus, é pela fé, é pelo amor e pela paz. Se você estiver num lugar que você for afrontado por alguma coisa, vai embora, não fica lá. Não fica, pede licença, com licença, eu tenho que ir embora. Deus abençoe a todos vocês e vá embora. Não fiquem num ambiente que não predomina a paz, o amor. E hoje, pessoal, vem se perdendo o nosso mundo, porque a cada notícia que nós recebemos é de mal com mal pagando com mal, sendo que vai tudo contra as Escrituras, os princípios de Deus. Isso é contra. Então, pessoal, sabe, eu falo para vocês porque eu comecei a praticar isso aí. Eu tenho muitos testemunhos, pessoal, muitos ruins, de pagar o mal pelo mal. Eu era uma pessoa extremamente dente por dente, olho por olho, e me defendia, entendeu? Então, o que acontece, pessoal? Eu achava que era dessa maneira. Eu achava que se alguém se levantasse contra os princípios até da palavra de Deus, se a pessoa tivesse contra a palavra de Deus, eu me levantava contra ela. E eu queria resolver isso na força. Porque se eu estou certo, se eu estou dentro da razão, quem é essa pessoa para estar contra aquilo que Deus instituiu? Só que com o passar dos dias, o Senhor veio me ensinando, veio me mostrando através das Escrituras Sagradas que eu estava errado. Porque se você está num lugar que a pessoa não tem o mesmo princípio, a mesma luz, ele vive nas trevas, você não tem que estar ali. Você não tem que estar ali. Você tem que estar aonde há luz. Então, pessoal, sabe, Deus tocou o meu coração para falar com vocês a respeito da maldade que vem se instituindo no nosso mundo carnal aqui, e que cada dia as pessoas estão lutando mais um contra o outro pela carne e se esquecendo que são príncipes, potestades do maligno que está dentro de cada um aqui, pessoal. E para que você consiga estar longe deles, pessoal, para que vocês consigam se afastar deles,
Só existe uma maneira: você começar a orar e buscar a verdadeira palavra de Deus, os princípios, onde você vai encontrar o princípio do amor e da paz. E para que você não conviva com eles, você vai encontrar dentro do seu lar, junto com a sua esposa, com o seu filho, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó. E mesmo assim, quando ali não estiver bom, quando você sentir que ali não tem os princípios, a paz, o amor, você vai ter que se retirar, pessoal. Você vai ter que se retirar. Eu me retirei para uma cidade, pessoal, onde eu estou 500 quilômetros da minha família. Hoje aqui vive eu, meus filhos e a minha esposa, e mais ninguém. Só está nós. Sabe por quê, pessoal? Porque eu queria viver essa vida com Deus. Eu queria viver a vida com a luz e não com as trevas. E eu percebi que aquelas pessoas que estavam ao meu lado, que eram sangue do meu sangue, naquele momento, estavam até contra a minha vida e dos meus filhos. Porém, isso passou, pessoal. Aquilo que era ruim no passado se tornou bom para hoje, para o dia de hoje. Porque quando eu vou visitar a minha família lá hoje, eles tratam a gente bem, eles respeitam a nossa vida, eles respeitam a nossa família, eles respeitam as nossas decisões. E hoje, para o meu orgulho, pessoal, os meus filhos amam estudar. Nós temos já uma filha formada professora. Eu e a minha esposa o dia todo vivemos por essa empresa de alto-falante que vocês sabem, trabalhando, cuidando desses filhos para que eles tenham um futuro, e nós temos paz, nós temos amor. Nós não ficamos nos desgastando com o que não agrega nada, porque a ruindade vem, pessoal, de geração em geração, pai passando para filho. Só que nós podemos chegar uma hora diante de Deus e falar: eu faço uma nova aliança com você e daqui para diante vai ser tudo melhor. Porque eu vivi num ambiente, pessoal, que o meu pai chegava dentro de casa alcoolizado e ficava brigando com a minha mãe. Eu não tinha como estudar. Eu não tinha como estudar porque eu não tinha paz dentro da minha casa, do meu lar. Hoje, eu e a minha esposa, nós damos a melhor paz possível para os nossos filhos, para que eles possam se concentrar no futuro deles, que eles não tenham que se preocupar com a gente, porque nós somos dois adultos que nos assumimos um para o outro, para nos amar, até que a morte nos separe, para casar diante do nosso Deus vivo, para falar: Senhor, aqui nós instituímos uma família, aqui nós vamos estar nos seus olhos até que a morte nos separe, sendo até o fim. E nós viemos viver essa família, nós viemos viver esse amor e essa paz. Não importa de onde você tenha que se afastar, não importa de onde você tenha que se afastar, mas se você escolher viver com Deus e buscar esse caminho que Ele pede para que você se santifique na justiça, na santidade, para que você chegue à salvação, você vai ter que deixar muita coisa para trás, pessoal. Vocês vão ter que deixar muitos ambientes para trás, pessoal. Eu gostava de viver em muitas festas, que hoje eu já não participo mais. Porque é festa da carne, é festa onde nós vamos nos deparar com muitos principados, muitas potestades malignas. E eu não quero mais viver com isso, eu não quero viver perto disso, eu não quero correr mais o risco da minha própria vida com isso. Então, pessoal, não é contra a carne que vocês têm que lutar, mas sim aquilo que está dentro desta carne, aquilo que está dentro destas pessoas. E você tendo fé, você tendo um posicionamento diante de Deus, você vai saber deixar isso de lado e caminhar em frente, sem olhar para trás, porque o Senhor fala: vá em frente, que eu sou contigo, e não olhes para trás,
e só vai, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai te guiar. Mas não conviva com as trevas, pessoal, porque nas trevas vocês vão ser tentados um dia a chegar num ponto de acontecer um acidente carnal, eu falo para vocês. Assim como já aconteceu com inúmeras famílias que nós sabemos. Então, para que não haja o pior, para que o ódio não seja pago com o ódio, se afastem, pessoal. Aquilo que não faz bem, se afastem. Encontre o verdadeiro amor e a verdadeira paz, e ela está no nosso Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus Criador e no Espírito Santo que Ele deixou para consolar a gente aqui. Porque Ele falou que Ele iria, mas Ele deixaria o Consolador. E esse é o Espírito Santo, que junto formam o princípio de tudo. Então, para que vocês possam viver numa paz, numa harmonia, num amor, procure dentro de onde está. Eu encontrei na minha vida, estando junto com os meus filhos e a minha esposa, longe de tudo. Mas aqui sim, aqui nós encontramos a nossa paz e o nosso amor que nós queríamos e o nosso Deus para engrandecer e louvar. Eu faço todo o tempo possível da minha vida colocando diante de Deus todos os meus atos, todas as minhas atitudes, para que o Senhor possa nos guardar de todo o mal. E eu venho lutando e me afastando a cada vez mais do mal. Por isso eu falo para vocês, pessoal, vamos amar mais, vamos buscar se afastar do ódio. Aonde tiver alguém proferindo ódio, vá embora, não é ambiente para você, não é lugar para você. O lugar que Deus quer para você é o lugar de muito amor e de muita paz e de muita comunhão. Então festejem com aqueles que vão estar no mesmo objetivo que você. Viver diante dos olhos de Deus, viver sem conduta de pecado, na luz e não nas trevas. É uma luta que vocês vão enfrentar diariamente, mas vai vencer. Por isso eu peço que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje eu deixo mais essa palavra, mais esse fortalecimento para vocês que estão a esse mundo aí fora, assim como eu, enfrentando dia a dia. E todas as vezes, pessoal, que eu me deparo com qualquer pessoa que se levanta com uma palavra de conduta contra, eu oro e coloco diante de Deus. Que Deus tome a providência, porque não sou eu que vou tomar. Não vai ser eu que vou me levantar e ficar rebatendo com essa pessoa mal com mal. Não, eu vou orar e entregar para Deus e vou falar pelo contrário. Eu vou falar, Deus, abençoe essa pessoa, porque se ela estiver abençoada, ela esquece de você. E só de ela estar abençoada, ela já vai bem. Porque sabe qual pessoa traz o mal, sabe qual pessoa deseja o mal para alguém? Aquela pessoa que recebe o mal para ela, mas é verdadeiramente, você planta e você colhe aquilo que você planta. Então essa pessoa tem plantado o mal, ela está colhendo o mal e ela deseja o mal para você, ela deseja o mal para as outras pessoas, mas por isso que devemos orar por eles, orar, Senhor, abençoa ela, Senhor, quebra essa maldição e ajude com que ela vá bem na vida dela, que ela consiga enxergar os erros dela, para que ela seja abençoada e comece a abençoar mais pessoas. Assim, pessoal, assim as coisas acontecem. Eu falo porque até no meu profissional, quando eu passei a abençoar as pessoas com o meu trabalho, com o meu fruto de trabalho, eu penso sempre em abençoar mais adiante, mais famílias, mais pessoas, através do meu trabalho, e eu sinto que cada dia está indo melhor, cada dia está crescendo mais. Agora imagina se eu vivesse numa conduta de pensar em coisas má, plantando mal, eu ia estar colhendo cada vez mais o mal. Então a prosperidade ela está naquilo que você deseja, naquilo que você vive. Se você quer ser bênção, se você quer viver uma bênção, deseja a bênção para todo mundo. Abençoa todo mundo, oriente eles se eles estão errados. Assim como eu estou fazendo através da palavra de Deus, através das escrituras sagradas, onde Deus deixou para a gente sim o manual da vida, aquele que se você seguir e praticar você não vai errar, nunca você vai errar, você vai ter certeza que você está caminhando
diante de Deus, aquele Deus vivo, o Deus verdadeiro, não é o Deus que fica pregado na cruz que vocês vêem por aí fora, porque aquele que deixa um Deus numa cruz pregado é porque ele não conhece o Deus vivo, ele não conhece, porque ali foi o troféu de Satanás naquela cruz pregada lá, e ele deixa em algum lugar para ficar olhando e falando assim, ó, o diabo estava te vencendo aqui, porque o meu Deus, o Deus que eu vivo, o Deus que eu sirvo, eu e toda a minha casa, e todo o meu trabalho, e todo o meu existir aqui nessa carne, nesse momento, é o Deus que não está mais, que tem uma cruz vazia, e Ele está sentado no trono, ao lado do Pai Celestial. Lá está o Deus verdadeiro. Eu andava com um pingente de lágrima, de choro, de diamante, de ouro, corrente no pescoço, e iludido por esse mundo carnal aí fora. O dia que eu entendi esse verdadeiro Deus, eu mandei derreter isso aí. Eu mandei derreter, porque eu falei assim, não é esse Deus com lágrima que eu quero servir, não. Eu quero é o Deus vivo, aquele que ninguém pode ver Ele, mas pode sentir, pode se colocar diante por fé que Ele está lá. Ele está lá, ouvindo a cada oração. Então, pessoal, espero que Deus abençoe vocês através de mais esta passagem bíblica, mais essa interpretação que eu posso entregar para vocês com todo o amor, e peço que Deus venha trazer mais mensagens para abençoar a vida de todos vocês aqui nesse mundo, assim como Ele vem me abençoando. Eu quero levar essa bênção adiante, transmitir esse amor, transmitir essa bênção para vocês, para que vocês possam fortalecer das armaduras de Deus para abençoar mais pessoas, para saber como combater o mal que vive entre nós. É dessa maneira que eu consegui combater o mal. E é assim que vencemos ele. É assim que colocamos o nosso Deus em primeiro lugar no nosso caminho. Então eu fico por aqui, agradeço a todos por ficar comigo nesse vídeo e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.